Olá pessoal, tudo bom? Vou gravar aqui um breve comentário sobre o diagrama de Venn que nós estamos estudando, né, no curso Tecnólogo em Agroecologia, Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal do Pará, Campos Breves. Nós estamos utilizando aí o material base Ferramentas do Diálogo, né, que é um guia metodológico publicado pelo IEB. E a nossa intenção é aplicar essas ferramentas aí como uma atividade prática do projeto integrador da turma 2020, projeto integrador 2, parte 1. Então vamos falar um pouco sobre o diagrama de Venn. Tá? Então, né, uma das características marcantes do diagrama é que ele faz a identificação de grupos e suas interrelações. De certa forma, ele até se assemelha com o diagrama de fluxo. Porém, o diagrama de fluxo ele tem muito essa ideia de entrada e saída. Aqui ele quer ver as interrelações entre grupos, né? Por exemplo, qual é a interrelação que uma comunidade tem com uma fábrica que despolpa açaí, que trabalha com processamento de frutas, né? Qual é a relação que existe da comunidade com a prefeitura, né? Então é esse tipo de relação, né? Ele tenta olhar para as organizações, para os grupos e ver essas interrelações, né? É uma relação forte. Por exemplo, a comunidade, as famílias da comunidade, elas têm uma boa relação com a empresa de extensão rural, tem uma boa relação com a universidade, né? Então é isso que o diagrama de Venn ele tenta captar, né? As interrelações. E ele serve para levantamento de informações exploratórias, iniciais, né? E aí dá essa visão geral das relações entre as organizações e os grupos, né? Porque essa aqui é a finalidade dessa ferramenta, é verificar se essas relações são fortes, são relações fracas, tá? Então ele tenta ver as aproximações, né, os contatos que as famílias do meio rural têm com determinadas organizações. Então nós vamos ver um pouco mais sobre o diagrama de Venn. Então ele é, né, um diagrama feito com círculos de diferentes tamanhos, né? Então o tamanho ele é importante. Quanto maior for o círculo, significa que a importância daquela organização é maior para aquela comunidade, né? Então, o tamanho dela significa que ela é mais importante. Quanto mais eu diminuo o tamanho do círculo, vai mostrar que aquela organização ela é menos importante. E aí, dentro desses círculos, a gente escreve o nome. Por exemplo, eu pego um círculo importante, grande, e escrevo lá IFPA. Aí escrevo um círculo menor, né? E aí coloco lá uma outra organização, né? Ou seja, mostra que o IFPA tem uma importância maior para aquela comunidade quando comparado com aquela outra que ficou escrita num círculo menor, né? Então o diagrama de Venn ele tenta revelar essas relações a partir desses tamanhos, né? Que é feito aí os círculos, porque o tamanho do círculo ele representa poder, digamos assim, né? Essa condição que a comunidade tem, digamos assim, de interagir constantemente com aquele órgão, né? Mais do que com outro, né? Vamos dizer assim que uma comunidade ela não tem boa aproximação com o banco, por exemplo, né? Aí ela escreve essa relação dentro de um círculo menor, ela escreve lá banco, né? Banco, sistema financeiro. Mas ela tem, por exemplo, uma boa aproximação com uma cooperativa, que é parceira. Ela vai escrever o nome da cooperativa num círculo maior, né? Então isso já vai revelar que eles têm uma aproximação muito maior com a cooperativa do que com o banco, né? Aqui o processo de construção da ferramenta. Né? No diagrama de Venn, a moderação ela é muito importante, porque ela tem que se preparar, né, antes de fazer a aplicação da ferramenta. Quem são os moderadores? É a equipe que vai estar aplicando a ferramenta, né? Então ela tem que preparar os círculos, né, fazer o recorte de papéis, né, pode ser de cartolina, de círculos maiores, círculos médios e círculos pequenos, né? Já preparando ali o momento da construção que vai se dar junto com as famílias, né? Então é um exercício que exige grande nível de abstração, de pensamento, de reflexão, né? E ele deve ser conduzido paulatinamente, devagar, com as discussões, né?
porque é preciso ali identificar com calma se realmente a comunidade está com certeza, né, tem certeza, ou concorda com a opinião de que, por exemplo, determinada organização é mais importante para ela do que outra, né? Então isso vai se dando ao longo da discussão. E aí vai discutindo, aí chega, né, realmente ao acerto de que, não, essa organização aqui ela é mais importante. Então bora escrever ela aqui num círculo maior. Né? Então os moderadores eles têm que ir, né, com calma, com cautela. Né? E aí temos as perguntas que vão ajudando, né? A pergunta que vai orientar todo o desenrolar da aplicação da ferramenta. Por exemplo, aqui a gente tem essa pergunta: quais são os grupos formais e os informais que atuam aqui com a comunidade? Né? Quais são eles? Aí já começa a vir vários, né? Olha, tem a empresa de assistência técnica, olha, tem a prefeitura municipal, tem a universidade, tá? Já começou a identificar as organizações. Tá, entre essas organizações, quais são as mais importantes, que vocês têm mais aproximação, que vocês têm mais influência, né? Que participam mais da construção da comunidade? Aí começa, né, a fazer uma triagem entre essas organizações, e aí o diagrama de Venn ele vai mostrar isso daí a partir desses círculos, né, a partir da construção que a comunidade vai indicando ali naquele momento. E aí nós temos como perguntas-chave da ferramenta, né? Já que a gente identificou quais são eles, a gente pergunta: o que fazem esses grupos? Né? Que tipo de ação? Aí vão dizer: olha, a universidade faz cursos, né? Olha, o banco ele nos concede crédito. Né? E aí começa a se identificar qual é a função de cada organização dentro daquela comunidade. Que é já respondendo essa pergunta, né? Como eles atuam, né? Como eles atuam? Quem participa deles, né? Quem são as pessoas, os atores, né? Desde quando, né? Já começa a entrar aqui a questão temporal, né? Já tem um tempo essa relação, ela é recente, ela está ainda, né, se construindo, ela já está mais consolidada. Por que essas organizações atuam aqui, né? Qual o motivo delas aqui, né? Qual a intenção delas estarem atuando aqui na comunidade? Ou seja, né, a ferramenta ela vai instigando aí o diálogo, a conversa. E a partir do diagrama de Venn é possível traçar uma evolução histórica, né? Porque é possível captar informações sobre o passado e que mudanças, né, significativas isso proporcionou ali na dinâmica daquela comunidade. É possível identificar cenários futuros, né, porque é possível ver tendências, né, ver que a aproximação com a universidade tem aumentado, isso pode trazer, né, consequências tais, né, pode identificar os sonhos, os projetos, sejam individuais ou coletivos daquelas famílias, né, a partir do diálogo usando essa ferramenta. Né. É possível identificar as estratégias de ação, né. Isso daí também é importante, porque a partir dessa reflexão sobre a importância das organizações, né, eles podem ver, não, olha, hoje essa organização aqui, né, ela é pouco importante, a gente não tem muita relação com essa organização, mas a gente quer futuramente aumentar essa relação, né, essa inter-relação. E aí, no dia de hoje, vamos dizer assim, que a gente está aplicando a ferramenta, aquela organização está no círculo pequeno, mas pode ser que daqui futuramente, né, vá fazer novamente a aplicação da ferramenta e aquela organização já está num círculo maior, mostrando que, né, que aumentou ali aquela inter-relação porque era estratégico. Né, isso é importante também. Através da ferramenta é possível identificar os problemas de comunicação entre os grupos, né, que às vezes lá foi colocado, né, que, por exemplo, a empresa de assistência técnica ficou num círculo pequeno. Né? Mas por que então isso? Por que está pequeno, já que ela é importante, vamos dizer assim? Né? Ah, não, porque a gente não tem comunicação, né? E aí já começa a discutir aí sobre essas dificuldades de relação que existem entre a comunidade e a empresa de assistência técnica, né? Então, é importante nesse sentido também a aplicação da ferramenta. E a diagrama de Venn também tem as suas variações, né? Que vocês podem ler com calma aqui no material, né? Verificar com calma. E aí tem essa observação, né, que o diagrama de Venn, né, é uma ferramenta com um potencial bem interessante, bem importante, mas ela é complexa e exige muito da moderação da equipe que vai, né, aplicar a ferramenta. Ela precisa ter um bom domínio desses procedimentos, tá? Precisa estudar, ler com calma, né, e aí então partir para a aplicação dela.
mas ela traz bons resultados, ela é muito interessante, né, de verificar essas inter-relações que a comunidade tem com as demais organizações. Ela também tem os seus problemas, né, como, por exemplo, o entendimento do que são os grupos, né, o que são os grupos formais e informais, né. Será que uma cooperativa feita pelas famílias, né, será que eles enxergam como um grupo formal ou informal? Um grupo que se reúne para fazer mutirão, né? Ele é formal ou informal, enfim, né? Você precisa deixar isso bem claro, né? Também o entendimento do que é poder, né? O que é o poder, né? Tem que entender bem isso. Então sempre se trabalha com um conceito, né? Para tentar simplificar, de relacionar poder com a facilidade de se conseguir o que se quer, né? Por exemplo, vamos dizer que a comunidade quer reunir com a universidade, né? Será que é fácil marcar essa reunião? Se for bem simples, fácil, né, isso mostra poder, mostra relação. Se for uma coisa burocrática, difícil, a comunicação, mostra, né, que tem pouco poder. Então pode trabalhar nesse sentido aí para esclarecer melhor a ferramenta, né? O tamanho do círculo, né, o número de componentes também é importante, né? Sempre tá atento a fazer bastante materiais, né? Às vezes também, né, a ideia ela não representa os grupos sejam parceiros, às vezes eles não são, né, às vezes são mencionados os nomes na hora, às vezes nem tem uma relação com a comunidade, né? Então são alguns problemas que a ferramenta apresenta, ok? Então esse é o diagrama de Venn.